presença do Senhor esteja sobre a sua vida, aonde você estiver agora. E como você estiver, né? Saiba que o Senhor está com você. Eu queria deixar um versículo com você, Deuteronômio 15:8, diz assim: Deus, ajuda-me a sempre abrir minhas mãos aos pobres e emprestar liberalmente aos necessitados. É uma explicação, né, do versículo 8 de Deuteronômio 15. Acho que é um pedido bom, né, para nós podemos ajudar ao próximo. A nossa mensagem, pequena mensagem, meditação de hoje é falando sobre a presunção mata. O que é presunção? Presunção é julgamento, presunção é arrogância, presunção é orgulho. Nos dias lá do Antigo Testamento, Deus tratou com seu povo assim de uma forma que Ele não trata agora conosco. Eu acho que Deus deixou já tudo escrito lá no Velho Testamento para não precisar falar novamente. Sabe aquelas explicações que nós temos que dar para os nossos filhos, que são coisas até difíceis de falar? A gente gosta de falar uma vez só, não é? Eu sou assim, quando vou ensinar alguém algo que é difícil de tocar naquele assunto, eu gosto sempre de dizer, olha, é só essa vez que eu vou falar, eu não vou falar mais. E acho que Deus fez isso. Esses ensinamentos ficou só no Velho Testamento. Eu fico muito feliz por estar vivendo sobre a nova dispensação da graça. O que é essa dispensação da graça que estamos vivendo? Nós estamos vivendo, nós dizemos, na época da graça. Viver na época da graça é viver de maneira que nós vemos que Deus trata com o homem por determinado tempo. É o modo que Ele está tratando hoje conosco e vai durar até a volta dele, né? E nesse tempo nós somos aprovados e testados por Ele, mas debaixo da graça, debaixo do amor, né? Não debaixo do sangue, não debaixo da espada. É período de graça. Você aceita Jesus hoje de presente. Você pode ter a tua vida mudada, não pelo sacrifício que você tem que fazer, não pelo teu dinheiro que você tem que dar. Não. É dispensação, é período da graça. Você o recebe de graça. Mas se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos observar como Deus tratou com o pecado lá na Velha Aliança, e nós vamos perceber que quando é sério, né, nós devemos estar atentos para não sermos assim, concordar só com aquilo e não viver, né, com relação a eliminar o pecado da nossa vida. Nós não podemos ser passivos quanto a isso. O Senhor deixa muito claro, esse pecado da presunção, Ele não aceita. Pessoa arrogante, pessoa orgulhosa, pessoa que faz julgamento do outro, nós não estamos aqui para isso. Estamos sendo presunçosos se acharmos que podemos ficar deliberadamente e Deus não dará importância a isso. Nós estamos sendo orgulhosos se nós acharmos que podemos viver tudo que o nosso coração manda e que Deus não vai se importar com isso. Não é certo, não é por aí. Em Deuteronômio 17, 12 e 13, vamos lá ler? Versículo 12 diz: mas quem agir com rebeldia, é isso que eu disse, né, contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. É isso que eu estou dizendo. Se a gente achar que nós podemos pecar, né, livremente, o Senhor não está dizendo isso não. Ele está dizendo que Ele não aceita essa rebeldia. Deus estava dizendo ao seu povo que se um dos seus líderes agisse com presunção, com orgulho, com arrogância, ele deveria ser morto. O líder, ele vai prestar conta, todos irão prestar conta no dia do juízo final, mas o líder prestará mais conta. A palavra diz que aquele que muito foi dado,
muito será cobrado. Isso porque os líderes, com seus atos, eles transmitem a ideia de que tudo que fazem é aceitável. Você já prestou atenção nisso? Tem líderes, pastores, padres, pastoras que acham que tudo que faz é o que está certo. Mas Deus está nos dizendo: não permitirei que um líder presunçoso continue com seu comportamento errado. Porque se eu fizer isso, todos irão pensar que está tudo bem se agirem do mesmo modo. O Senhor acerta com esse líder para que o povo não seja contaminado pelo pecado do líder. É exatamente por isso que nós precisamos manter, gente, a nossa atitude correta em nossos corações. Se a gente quiser que Deus continue a nos usar, seja correto. Peça humildade para o Senhor, né? Peça que o Senhor limpe o seu coração, né? Para sermos usados nas mãos do Senhor, precisamos estar com os nossos pecados perdoados, com a nossa vida passada limpo e em humildade, como Jesus, para sermos usados por Ele. Não é verdade? A liderança, quem exerce a liderança, traz consigo uma grande responsabilidade. Por isso que tudo que nós vamos fazer tem que ser com muita responsabilidade, né? Você vai levar uma pessoa a conhecer Jesus, leve com muita responsabilidade. Você faz parte de uma equipe de oração, faça com muita responsabilidade. Você vai levar alguém, né, ao batismo, cumpra todos os itens, ensina aquela pessoa com toda a responsabilidade. O ministério não é mais do que apenas se colocar na frente das pessoas. Não é isso. É exercer os dons espirituais. Deus te coloca ali para Ele falar. Você não tem que falar nada de você. O líder não fala nada dele. O líder foi ali para ser usado. É um canal, entendeu? É como se fosse, uma vez eu ouvi uma frase, achei muito bonito. É como se fosse um instrumento tocado por Deus. O líder verdadeiramente é esse, aquele que faz só o que o Senhor quer. Precisamos viver nossa vida com integridade. O líder tem que ser honesto, responsável, de uma só palavra, não dado ao vinho. Não é verdade? Quando estamos por trás dos holofotes, e isso envolve viver sem presunção. Quando você não está na frente de ninguém, como que você vive? O líder precisa viver de uma forma que agrade a Deus. Significa que fazemos o que é certo quando ninguém está nos vendo além de Deus. Isso é ser uma pessoa íntegra. Por que é tão importante a gente ficar atentos, cuidando para que a gente não se torne uma pessoa arrogante, orgulhosa, que julga? A presunção gera desrespeito. Você sabia disso? Ninguém gosta de conviver com uma pessoa orgulhosa, com uma pessoa arrogante. Gera o que? Desrespeito. As pessoas presunçosas acham que não precisam ouvir aqueles que foram colocados em autoridade sobre eles. Nós vivemos numa vida onde Deus nos ensinou a hierarquia. Nós temos que obedecer, respeitar, né, os nossos líderes, respeitar Jesus, respeitar o nosso Deus. Em geral, essas pessoas são confiantes na sua arrogância e ousadas, né, na sua forma de ser, de falar. As pessoas presunçosas falam quando deveriam ficar quietas. É melhor ouvir do que falar. Quando você não é usada, né, por Deus, não é usado por Deus. A presunção é um grande problema que vem de um coração errado, de um coração carnal. Em 2 Pedro 10:11, diz que seguem os desejos impuros da carne, do coração. Desejos da carne é do coração. E desprezam a autoridade. O Senhor não se agrada desse tipo de pessoa. Deus não quer que sejamos presunçosos. Deus quer que sejamos humildes, a fim de que as outras pessoas possam vir a conhecê-lo, a honrá-lo através do nosso modo de viver. Senhor, te agradecemos por esse grande ensinamento do Velho Testamento. Tenha misericórdia de todos nós que estamos ouvindo esta mensagem, que nós possamos ser humildes, servos diante de um Deus tão grande e poderoso.
Faça isso nas nossas vidas, é o nosso desejo nesta noite, para agradar a Ti e para que possamos ser usados nas Tuas mãos. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.